A paz do Senhor. Hoje eu estou aqui para dividir com vocês mais uma palavra que Deus tem ministrado no meu coração. Eu estava meditando no livro de Atos e Deus me levou lá em João 1. Eu vou ler para vocês do 1 até o 18. Diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem sobre ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, que é Jesus, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz. A luz verdadeira que ilumina a todos os homens estava vindo ao mundo. Estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. No entanto, a todos os que receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Vou repetir esse versículo, o 12. No entanto, a todos os que receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória e a glória como do unigênito do Pai, Filho único, cheio da graça e de verdade. João testifica a respeito dele e afirma: Este é aquele de quem eu disse: O que vem depois de mim tem a primazia, porque foi primeiro do que eu. Da sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém nunca viu Deus, mas o Deus unigênito, que está ao lado do Pai, é quem o revelou. Aqui ele está o tempo todo dizendo da luz, do Verbo. Luz, o Verbo é Jesus Cristo. Jesus, ele habitava no céu, veio para a terra, se fez carne, habitou no meio de nós. João, ele dizia a respeito de Jesus, que era o Verbo, que era Deus, que era a luz. E ele disse aqui: ele vem depois de mim, mas é maior do que eu. Porque João, ele batizava com água, e Jesus batiza com o Espírito Santo. É interessante aqui, a gente vai ler Atos 1, eu vou ler para vocês já, para vocês entenderem, que ele fala bem a passagem onde Jesus havia ressuscitado e habitava na terra. Jesus ficou na terra por 40 dias, ensinando a respeito do reino de Deus para os apóstolos. Então aqui está escrito assim, ó, no Atos 1, do 3 até o 8, diz assim: aos quais também, depois de ter morrido, se apresentou vivo, com muitas incontestáveis provas, sendo visto por eles pelo período de 40 dias e falando a respeito do reino de Deus. E certa ocasião, estando comendo com eles, ordenou-lhes: não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, a qual de mim ouvistes. Pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Ele estava aqui mencionando o dia de Pentecostes, o dia que Jesus ascendeu ao céu e o Espírito Santo veio à terra. Aqueles que se haviam reunido perguntaram-lhe: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Ele lhes disse: não vos importa saber os tempos ou as épocas que o Pai determinou pelo seu próprio poder. No entanto, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Aqui é muito interessante como João falava de Jesus, falava do Espírito Santo,
antes mesmo de conhecer Jesus. E depois, estudando Atos dos Apóstolos, você vê Jesus na terra, ressurreto. Jesus já tinha morrido, depois do terceiro dia ressuscitou, ficou na terra por 40 dias, ensinando os apóstolos a respeito do reino de Deus. E ele disse: João batiza com água, é importante você ser batizado com água, mas o Espírito de Deus vos batizará. Eu vos batizarei com o Espírito de Deus e com fogo, fogo do céu. É interessante aqui que muitas vezes a gente questiona Deus sobre o tempo. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem: eu não sou batizada com o Espírito Santo. Isso não significa que você não é filho de Deus, mas significa que você precisa buscar isso de Deus. Mas o ponto crucial que eu quero chegar aqui é que muitas vezes a gente não quer esperar em Jerusalém. Jerusalém é a terra santa, né? A terra conhecida como Terra Santa. E aqui no verso 4 do capítulo 1 de Atos, Jesus mesmo diz: não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, a qual de mim ouvistes. Será que a gente tem se colocado na condição de receber a promessa? Será que eu tenho buscado a promessa, mas eu não saí de Jerusalém? Onde é a nossa Jerusalém? Onde é a minha Jerusalém? Onde é a sua Jerusalém? A minha Jerusalém é o meu lugar de encontro com Deus. É onde eu posso sentir Deus, onde eu posso ouvir Deus. Se eu me ausento de Jerusalém, eu não consigo ficar alinhada com a vontade de Deus, porque eu não estou na condição de receber a minha promessa. É interessante porque aqui a gente fala de Jerusalém, mas não é Jerusalém propriamente dito, geograficamente, a terra de Jerusalém. É a Jerusalém celestial, a terra onde a promessa de Deus existe. Às vezes a minha Jerusalém não é a sua Jerusalém. Às vezes a promessa que eu espero é totalmente diferente da sua. Mas Jerusalém é a terra santa, é o lugar de santidade. E isso eu e você temos que ter em comum. Às vezes a promessa que eu busco de Deus é numa área e você busca em outra área. Ou às vezes até a mesma área que nós buscamos a promessa de Deus. Mas tendo relação a minha busca, a minha necessidade com a sua ou não, a Jerusalém é a mesma. E muitas vezes a gente quer sair de Jerusalém. A gente não quer esperar Deus em Jerusalém. Jerusalém é a terra santa. Santidade. A gente só pode ver Deus quando a gente está em santidade, queridos. Santa eu não sou, eu nunca vou ser, nem você. Mas nós somos santificados pelo Espírito Santo de Deus. E existe uma condição para que nós sejamos santificados. É estar alinhado com a vontade de Deus. Não viver uma vida de pecado. Eu não posso viver uma vida de pecado. A Bíblia diz em 1 João, deixa eu ver se eu acho aqui, 1 João, se eu não me engano é 5. Deixa eu olhar aqui. Eu leio para vocês. Deixa eu ver se eu encontro. 1 de João. Deixa eu ver se está aqui. Primeira de João 5, 4. Deixa eu dar uma olhada se é isso, peraí. Primeira de João 5, diz assim, 5:1. Todo aquele que crê em Jesus é o Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que o gerou também ama aquele que dele é nascido. Eu vou ler os 5 tudo. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus
e guardamos os seus mandamentos. Este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. Pois todo que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Aí depois ele fala aqui, ó. Deixa eu ver. Eu não tô achando aqui, mas tá por aqui. Em 1 João, depois eu vou passar a referência aí no rodapé do vídeo, mas diz assim: aquele que é nascido de Deus, não vive pecado, conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Onde eu quero chegar aqui? A Bíblia diz aqui, 1 João 5, que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo e é nascido de Deus, dele é nascido. E a Bíblia diz também que aquele que não vive pecando, conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Pecar é algo da natureza humana. Todos os dias a gente peca, num pensamento, numa palavra, numa atitude que não agrada a Deus. Mas viver uma vida de pecado, optar por viver uma vida que desagrade a Deus é outra história. Se você vive uma vida de pecado que não agrada a Deus, abandone, queridos. Abandone. Porque Deus, ele se agrada de quem tem um coração disposto a servir e obedecer em santidade. E Jerusalém é uma terra onde precisa de santidade. É terra santa. Por isso que Jesus diz aqui: não saia de Jerusalém. Não saia. Espera em Jerusalém a promessa do Pai. Está lá em Atos 1,4. Não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, a qual de mim ouvistes. Qual é a promessa do Pai? Ele está falando aqui do dia de Pentecostes, o dia em que Jesus ascenderia ao céu e o Espírito Santo de Deus desceria à terra. Isso já aconteceu. E é interessante porque ele mesmo diz para a gente não sair de Jerusalém. Sabe por quê? Porque quando eu deixo de viver uma vida de santidade, eu não posso sentir o Espírito Santo de Deus, eu não posso ouvir o Espírito Santo de Deus, eu não posso viver em comunhão com o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus é santo, é puro, é perfeito, é o Espírito do próprio Deus. E Jesus, ele já estava avisando: olha, eu vou subir aos céus. Aqui, se você continuar lendo Atos, você vai ver que ele sobe aos céus. Ele desaparece nas nuvens, os anjos aparecem, 2 anjos aparecem. Mas o Espírito Santo de Deus foi enviado à terra para que eu e você pudéssemos entender a vontade de Deus e viver uma vida de santidade. É possível. Não é porque você hoje está numa condição talvez de pecado, usando droga, fumando, bebendo, se prostituindo, sei lá, tantas coisas, não importa isso para Deus, nada disso importa. Porque Deus é quem transforma através do seu Espírito Santo. Abandone essa prática com a ajuda do Senhor. Olha que precioso isso. Quando a gente está alinhado com o Espírito Santo de Deus, Deus nos leva a experiências únicas que a gente nunca imaginou viver. Eu estou um pouco aqui impactada. Eu não sei se quem me conhece vai perceber que eu estava chorando. Mas eu fui visitada agora de uma maneira tão sobrenatural por Deus. Não porque eu sou melhor do que ninguém, mas diante de Deus nós somos todos filhos. E se a gente procura viver uma vida de santidade, uma vida que agrada a Deus, em temor ao Senhor, Deus nos visita, queridos. O dia de Pentecostes, aqui de Atos, é possível todos os dias na minha e na sua vida. Deus quer nos convidar todos os dias a viver o dia de Pentecostes, para que nós sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Eu e você precisamos viver uma vida de busca diária e contínua a Deus, abandonando aquilo que está errado. Ou seja, um pensamento, uma atitude, um vício, não importa. Para Deus não existe diferenças de pecado.
a consequência é óbvia, é diferente. Se você mata ou se você rouba, a pena é diferente, é claro. Mas para Deus, Ele não vai avaliar se você é mais pecador ou menos pecador. Porque Deus, Ele te ama independente do seu pecado. E tudo que Deus quer, o sonho de Deus na minha e na sua vida, é que nós abandonemos o pecado e vivamos uma vida com Deus. Uma vida de santidade. Se um dia eu penso em me suicidar, eu sou tão pecadora quanto alguém que se suicida. Se um dia eu penso em mentir, ou se eu minto, eu sou tão pecadora quanto quem mata. A diferença do pecado não está no feito, mas sim na consequência. No que isso vai causar? Uma mentira não vai ter o mesmo peso para a justiça do que um assassinato. Mas para Deus, ele vai perdoar qualquer um, independente de qual seja. O que eu quero te dizer com isso? Não que você tenha que pecar e se preocupar com, o meu pecado é pequeno ou grande, Deus vai me perdoar independente disso. Não, eu quero te levar a ter uma consciência de que você não tem que pecar. Mas se você hoje vive uma vida de pecado, não se sinta menos ou mais terrível do que eu. Porque eu peco tanto quanto você. O pecado é diferente. Mas o que a Bíblia diz aqui é que a gente tem que abandonar tudo isso e viver em Jerusalém. Para quê? Para que possamos receber a promessa. A gente não consegue. É impossível receber a promessa de Deus se não tiver santidade, se não tiver busca diária na palavra de Deus. Eu não posso viver uma vida reta, uma vida diante de Deus, uma vida de transformação, sem a busca na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, amados, a Bíblia é alimento para a nossa alma. A palavra de Deus não alimenta só a nossa alma, mas a nossa mente, nosso espírito, nosso corpo. Eu costumo dizer que eu sou uma Priscila antes do TSD, uma Priscila depois do TSD. TSD, para quem não sabe, é um tempo a sós com Deus que nós todos devemos ter. É um tempo onde você ora, busca a Deus, ouve um louvor, louva a Deus, medita na palavra. Todos os dias nós temos que ter o nosso TSD. E se você não teve ainda a oportunidade, não tinha esse conhecimento, passe a ter. Passe a praticar isso. Priscila, mas eu não sei nem como fazer. Queridos, se você se colocar diante de Deus com o coração disposto, Deus vai te capacitar, Deus vai te instruir. Sabe por quê? Tem dias que eu dobro meu joelho, eu não sei nem o que falar. Mas a palavra vem à boca, porque o Espírito Santo de Deus é quem nos ajuda a orar. Ele é quem intercede por nós, a Bíblia diz. Ele é nosso intercessor. O Espírito Santo de Deus tem tantas, inúmeras qualidades. E uma delas é ser intercessor. Quantas vezes as lágrimas caem do meu rosto, que eu não preciso nem falar, mas o Senhor conhece o meu coração. A Bíblia diz em Jeremias 17:1, se eu não me engano, que Deus sonda o nosso coração e esquadrinha os nossos pensamentos. Ele sonda, Ele conhece o coração, o nosso desejo, as nossas aflições. E Ele esquadrinha o pensamento. Sabe o que é esquadrinhar, queridos? É investigar, é saber o mais profundo. Ele sabe o mais profundo do seu pensamento. E a Bíblia diz também que ainda que a palavra não nos chegou à boca, o Senhor já conhece. Às vezes você não sabe nem o que dizer, então se derrame diante de Deus. Mas não saia de Jerusalém. Não saia da santidade, onde Deus quer te levar a lugares bem mais altos. A Bíblia diz que Deus tem os pensamentos, Deus tem lugares bem mais altos do que os nossos. Ele quer nos levar a lugares bem mais altos do que os que a gente pode imaginar. E aí olha que precioso. No versículo 5 do capítulo 1 de Atos diz: pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias.
E aí no 8 do capítulo 1, ele diz assim: no entanto recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sabe por que descer? Porque ele vem do céu. E tudo que vem do céu é santo. Por isso eu tenho que estar em santidade. Como que eu posso receber do céu, receber o Espírito Santo de Deus, viver com o Espírito Santo de Deus se eu estou em pecado? Se eu estou me contaminando com as coisas do mundo? Seja uma mentira, um palavrão, droga, qualquer coisa. Deus não se agrada disso, queridos. Mas Deus jamais exclui ninguém. A palavra de Deus é vida para mim e para você, não importa a sua condição nem a minha. Deus quer nos levar a um lugar de santidade. Deus quer nos levar a Jerusalém, para que nós possamos receber a promessa de vida eterna. Deus é o único que pode nos dar a vida eterna. A Bíblia diz em Lucas 10:19, olha que precioso isso, que Deus nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do mal, e nada nos causará dano. Nada é nada. Se eu digo para você, eu não tenho nada para comer, eu não tenho nada, eu não tenho nem pão, nem bolacha, nem arroz, nem feijão, não tenho nada. Se Deus está falando que você terá poder e autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do mal. Toda a força do mal, eu falo de Satanás, seus demônios, toda a força do mal. Espírito de morte, vícios, toda a força do mal, drogas, não importa, isso é mal. Mas Deus te deu autoridade, Deus me deu autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do mal, e nada nos causará dano. Mas para nada nos causar dano tem que ter uma condição, é viver em Jerusalém, na Terra Santa. A Terra Santa é onde eu estou, não é na igreja, não é o domingo no culto. Se você é aquele que vai no culto de domingo achando que você está ali o santo, o perfeito, e depois você sai e bate na tua esposa, no teu marido, espanca teus filhos. Eu não estou dizendo de corrigir filhos, querido. Corrigir filho é preciso, é amor, mas não espancar uma criança, não violentar uma criança. Se você veste uma capa de crente e vai para a igreja achando que eu tô santo, e pratica tantas coisas que desagradam a Deus, querido, eu vou te dizer uma coisa: você está vivendo uma grande mentira na tua vida. Tira a capa, se apresenta diante de Deus: Senhor, eu tenho feito essas coisas que não te agradam, me perdoa, muda o meu caráter. Eu ouço tantas pessoas dizerem assim: a índole daquele, a índole daquela. Deus é um Deus que transforma a índole, que transforma o caráter, assim como Ele transformou o meu caráter. E eu peço que Ele transforme o meu caráter todos os dias, para que eu possa parecer com o caráter de Cristo. Ele vai transformar o seu caráter também. Não é para você simplesmente não ir mais para a igreja se você se comporta dessa forma, mas é para você pensar, avaliar a sua vida e mudar. Porque não é possível viver em Jerusalém. Não é possível viver em Jerusalém, porque um dia nós vamos morar lá em Jerusalém no céu, a cidade santa. Não é possível viver em Jerusalém praticando o mal. Não é possível agradar a dois senhores, Deus, Senhor, e trevas, Satanás, o rei das trevas, abaixo de Deus todos eles. Decida-se hoje. Eu costumo dizer que o muro é de Deus, não é de Deus. O muro é do diabo, porque Deus não habita na dúvida. Se você hoje está um pé na igreja, um pé fora, eu quero buscar Deus, mas aquele menininho lá, aquele menininho mexe tanto comigo, mas ele não agrada a Deus, queridos, fuja disso. Não é possível você estar na igreja hoje, e a igreja, não estou dizendo templo não estou dizendo casa de oração. A igreja, eu e você somos a igreja. Não é possível você, igreja, agradar a Deus e ao diabo.
Se você é uma pessoa indecisa, eu te convido a sair do muro. Porque o muro não é de Deus, o muro é de Satanás. Eu vivi no muro muito tempo da minha vida. Quando eu me converti com os meus 16 anos, eu vivi no muro muitas vezes. Muitas vezes. Até que um dia eu falei, não, chega, o muro não é de Deus. Sabe por quê? Porque Deus, ele não é incerto, ele é muito certo. A Bíblia diz que o nosso falar tem que ser sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Se a dúvida, se você tem dúvida se o muro é do diabo ou é de Deus, tá aí a sua explicação. Sim, sim, não, não. O que passar disso é do maligno. Eu não posso estar um pé na igreja e um pé fora da igreja. Ou eu estou na igreja ou eu estou fora da igreja. Ou eu estou na presença de Deus ou eu estou fora da presença de Deus. Ou eu busco a Deus ou eu busco o diabo. É simples assim. O nosso falar tem que ser sim, sim, não, não. Esse negócio de ficar enrolando. Hoje eu não queria. Não sei. Às vezes eu escuto muita gente falar assim: ô Priscila, vamos lá numa festa. Eu sei que eu não vou na festa. Eu tenho que dizer, Deus abençoe, mas eu não vou poder ir na festa. Agora, vamos lá na festa. Não sei, talvez eu apareça lá. Mas não vou. Então fala logo, não, eu não vou, Deus abençoe, não posso. Tenho um compromisso, tenho outra coisa para fazer. Seja sincero. A gente tem que honrar nossa palavra. Eu tenho aprendido isso dia após dia, que nós temos que honrar nossa palavra. É muito difícil a gente viver nesse mundo e ser confrontado diariamente por tantas pessoas, tantas situações. Mas Deus, ele quer nos levar a um patamar muito mais elevado, a um lugar de santidade, de honra. Ele quer te colocar na condição de receber a promessa. Você está esperando teu marido ir para a igreja? Não desista, mas esteja na condição de receber a promessa. Você está esperando seu filho se converter? Não desista, mas esteja na condição de receber a promessa. Você está esperando você ser liberto, sua família ser liberta, seu filho, uma cura, um milagre. Esteja na condição de receber a promessa. A Bíblia diz aqui, é muito claro: não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, a qual de mim ouvistes. Você só pode ter o Espírito Santo de Deus se você estiver em santidade. E querido, quando a gente recebe o Espírito Santo de Deus na nossa vida e a gente começa a ouvir a voz dele, isso traz conforto, traz consolo, traz uma segurança tão inexplicável. Às vezes o mundo está um caos, as situações estão um caos, mas você tem a certeza de que Deus está cuidando de você e dos seus. Eu vivi uma experiência agora muito tremenda, que muitas pessoas nem talvez entendam ou nem creiam, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é loucura para os que perecem. Mas hoje é um dia em que o mundo comemora o Halloween. Deus me deu a graça de meditar, fazer um estudo sobre o Halloween. Tem até um vídeo aí no canal sobre esse tema. Mas hoje é o dia que o Senhor fez para que eu e você abríssemos a boca e proclamássemos que Jesus é o Rei das nossas vidas. E sabe o que acontece quando a gente faz isso, queridos? O inimigo se levanta. Mas ele se levanta para cair, a Bíblia diz. Porque a Bíblia diz que 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. E olha que poderoso isso. Eu tenho me sentido mal alguns dias, mal fisicamente mesmo, dor de cabeça, dor no corpo, febre, uma coisa esquisita, e eu não estava entendendo, achando que era de uma vacina que eu tomei da febre amarela. Enfim, eu vou dar esse testemunho para vocês. Mas quando foi ontem, eu comecei a achar tão esquisito isso. Porque era em horários específicos que eu estava passando mal. Não vou passar mais mal, em nome de Jesus. Era no horário do TSD.
e é hora de dormir. E aí, quando foi hoje, eu fui fazer meu TSD, comecei a orar, tava me sentindo mal, muito mal. Aí eu comecei a sentir uma opressão. E aí eu comecei a orar, coloquei um louvor, como de costume, comecei a orar. Me revesti da armadura de Deus, que está lá em Efésios 6. E comecei a declarar o versículo de Lucas 10:19, Deuteronômio 28:7. Comecei a meditar e declarar e orar. E de repente Deus me mostrou umas situações. Quando eu abri, eu de olho fechado, eu abri os olhos, eu não estava entendendo nada e eu orando. Quando eu fechei os olhos, o Senhor me mostrou o inimigo furioso comigo. E aí eu peguei o óleo, ungi a minha casa, ungi a minha vida, declarei a palavra de Deus sobre a minha vida e minha casa. Que eu e minha família somos nascidos de Deus, não vivemos em pecado e o maligno não nos toca, em nome de Jesus. Nessa mesma hora eu vi o inimigo fugir da minha casa. Eu ungi toda a minha casa com óleo, porque a Bíblia diz que a unção com óleo despedaça todo o jugo, todo o peso, toda a opressão. Eu ungi minha casa, ungi minha vida. E nesse momento, querido, sabe como eu vejo aqui espiritualmente? Se você entende o reino espiritual, você vai entender isso. Eu vejo a minha casa. Eu vejo os anjos de Deus ao redor da minha casa, da minha vida. E eu vejo uma guerra travada na minha casa, ao redor da minha casa, fora, no reino espiritual. Eu vejo anjos e demônios lutando neste momento. Eu vejo meu filho na escola. Eu até liguei na escola agora há pouco, para saber se eu não estava ficando muito louca. Eu via ele sentado tomando um lanche, e eu não sabia até hoje, eu imaginava mais ou menos a hora do lanche, porque eu acredito que era no meio do período, mas eu não sabia, eu nunca perguntei qual é o horário que ele toma lanche, eu não sabia. E também não sabia que horas era, porque eu não estava olhando o relógio, eu estava falando com Deus. E eu via ele sentadinho comendo lanche e ele rodeado de anjo. É assim que eu vejo ele. Eu tô vendo, eu vejo espiritualmente ele e os anjos ao redor dele. Eu vejo meu marido sentado na mesa trabalhando e os anjos ao redor dele. Sabe por quê, queridos? Porque Deus guarda a minha vida, a minha família e a sua também. Quando nós nos colocamos diante de Deus, quando nós estamos dispostos a ouvir a voz de Deus, a falar com Deus, quando nós nos tornamos sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus, não porque eu sou melhor ou você pior, não, ninguém é melhor do que ninguém, todos somos iguais perante o Senhor, mas nós temos que orar: Senhor, me faz sensível à voz do Teu Espírito Santo. Quando nós nos colocamos os ouvidos à disposição de Deus, a nossa mente cativa a obediência à palavra de Deus, Deus nos leva a experiências tremendas e poderosas. E aí eu falei: Senhor, eu te agradeço porque o Senhor está cuidando da minha vida e dos meus amados, da minha família. E aí eu liguei na escola e falei assim: tia, o que meu filho está fazendo agora? Ela disse: eu vou olhar. E ela foi e disse: ele está sentado comendo. Aleluia. Eu fico muito impactada, queridos, de dizer isso para vocês. Sabe por quê? Porque o Deus que eu sirvo e o Deus que você serve é um Deus todo-poderoso, que Ele prova todos os momentos da nossa vida, que Ele cuida de nós. O inimigo, ele quer nos parar, mas ele não vai nos parar. Em nome de Jesus, tem um louvor que fala: não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar aos que Deus quer libertar. Esse louvor, querido, é um louvor que eu gosto de cantar, porque ministra a minha vida. Por muitas vezes eu calei os meus lábios. Aleluia. Mas eu não vou mais calar os meus lábios, em nome de Jesus.
Porque Deus, Ele quer que eu e você conheçamos a verdade. E a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Depois que eu desliguei o telefone, eu glorifiquei a Deus e eu falei: Senhor, obrigada. Porque o Senhor me mostra o teu poder. É isso que Deus quer fazer na minha e na tua vida. Ele quer nos levar num lugar de intimidade. Um lugar que a gente possa ouvir a voz dele, aleluia. Um lugar que a gente encontre o Senhor. Isso só é possível quando a gente busca o Senhor, quando a gente abandona o pecado. Deus, Ele quer que nós conheçamos a vontade dEle. E para que a gente conheça a vontade do Pai, a gente tem que viver em santidade. Tem que buscar a santidade. Tem que corrigir o que está errado. Tem que se consertar. Tem que pedir perdão a Deus, às pessoas. A gente tem que melhorar. E tem que buscar Deus e buscar. Porque a nossa natureza é pecaminosa. A nossa carne nos leva a pecar. Se a gente não estiver atento. Por isso que a Bíblia diz: vigiai e orai. Primeiro vigia, depois ora. Porque não adianta orar sem vigiar. A gente vigia, a gente toma cuidado e a gente ora. E aí eu falei: Senhor, fala comigo na tua palavra. Renova as minhas forças. Fala comigo aquilo que o Senhor quer. Revela um segredo do teu coração para mim. E aí o Senhor me levou a esse capítulo de Atos 1, que fala muito comigo: não vos ausenteis de Jerusalém, mas espera a promessa do Pai. Amado, não se ausente de Jerusalém. Não negocia com o mundo o seu valor. Você tem valor. Você é precioso para Deus. Eu sou preciosa para Deus. Se o inimigo está investindo tanto na sua vida, saiba que tem um motivo. Sabe qual é o motivo? Porque você tem valor. Porque Deus quer usar a minha vida e a sua. Não negocia os seus princípios, o seu valor. Não negocia a santidade. Não negocia. Eu te convido nessa tarde a buscar a santidade de Deus. Abandonar tudo aquilo que não agrada o Senhor, para que Ele nos leve a um lugar de santidade, a um lugar de intimidade com Ele. Mas a gente só pode ser íntimo de Deus se a gente buscar a santidade do Pai. E aí eu termino essa ministração dizendo: no entanto recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas. Só pode ser testemunha quem vive junto. Só pode ser testemunha quem anda junto, ou quem vê. Eu não posso ser testemunha de algo que eu não vi. Se você vai no tribunal e fala: você é testemunha. Tá, mas você estava lá? Você viu? Como é você testemunha de algo que eu não vi? E sereis minhas testemunhas, é Jesus falando aqui, tanto em Jerusalém, na Terra Santa, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Onde você estiver, é isso que a Bíblia diz aqui, onde você estiver, se você receber poder do Espírito Santo de Deus, você vai ser testemunha de Jesus. Que eu e você possamos abandonar o pecado, viver em santidade e ser testemunha de Jesus, com o poder do Espírito Santo de Deus em nós, em toda a terra. Deus abençoe, queridos.